Povo de Deus, com a paz do Senhor. Primeiramente, nesta manhã, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, porque Ele é bom. E eu quero aqui dizer a vocês, né, porque eu não me identifiquei, eu sou a diaconisa Linda Si, faço parte da Igreja Comunidade Querigma. O meu pastor é o pastor Marconi Gomes, a minha missionária Márcia Gomes, e eu tenho o prazer, né, de fazer a obra junto com eles. É meu filho e minha nora, são meus orgulhos. E aqui eu quero deixar a meditação para vocês, no livro de Naamã, né? Aí tem por epígrafo dizendo, Naamã é curado de lepra. E aqui fala, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito conceito, porque ele era o senhor e dara vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Justo e eterno Deus Pai que estás no céu, na tua presença aqui estou, meu Deus, para te entregar, meu Deus, tudo aquilo que seja feito a tua vontade, meu Deus. Pai Santo, Pai querido, cada pessoa que estiver aqui assistindo, meu Deus, do outro lado, que possa receber essa cura, Senhor Deus, como Naamã recebeu, ser curado, mergulhar 7 vezes, tirar tudo aquilo que não te agrada da sua vida e fazer a vontade do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, general de guerra, porque Ele curou Naamã daquela lepra, então pode curar todo o seu povo também, de toda enfermidade, de toda lepra, de todo pecado, de tudo que está afligindo, tudo que estiver em oculto, escondido, liberta, Senhor Deus, nesta manhã o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então aqui, né, a gente vê que Naamã era um homem, um comandante do exército do rei da Síria. Era um grande homem mediante o seu senhor. Muito conceito ele tinha, porque por ele o Senhor dara vitória à Síria. Então o Senhor dá as vitórias. Ele era que ia para a guerra e era vitorioso, viu? E ele recebia as vitórias e era o herói de guerra, porém leproso. Então, minha irmã, aqui Deus está falando, né? Que Naamã precisou de uma cura. Ali aquela servazinha que ninguém dava nada, né? Aqui não explica disso, só que é uma menina, né? Aqui ele diz que aquela menina foi simplesmente usada por Deus para falar, né? Que dera que o meu Senhor, tomara que o meu Senhor estivesse diante de um profeta que está lá em Samaria e ele restauraria sua lepra. Né? Aquela menina foi usada, boca de Deus naquela casa, enviada por Deus. Então, ela sabia que havia profeta de Deus naquele lugar. Então, hoje ainda existe profeta e profetisa para falar e dizer aquilo que Deus está precisando falar para o seu coração. Porque a gente temos a palavra, temos o louvor, temos tudo que fala. Através dessas coisas também a profecia vem, porque em tudo está afirmado na palavra, primeiramente na palavra. Mas ali aquela menina disse, tomara que meu servo, né, que o meu Senhor estivesse diante daquele profeta que está lá em Samaria, e ele restauraria a sua lepra, porque ele sabia que ali era um homem de Deus, Eliseu era um homem de Deus. Mas Naamã foi diferente, viu? Pegou 10 talentos, pegou prata, 1000 ciclos de ouro. Disse, não, vou levar para aquele profeta, pensar que aquele profeta ia se vender. Eliseu não se vendeu não, viu? Profeta que é profeta não se vende não. Ele tem que estar baseado na palavra e verdadeiramente viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer. Naamã era o rei da Síria. Ganhava vitória, senhor de vitória, mas porém leproso. Tinha uma enfermidade que deixava marca no seu corpo. Tinha uma enfermidade que deixava ele constrangido, porque ele não podia tirar a roupa na frente de qualquer pessoa. E ali a lepra, ela deixa aquela marca na pessoa, né? Deixa a pessoa com a pele sensível. Então tudo isso fala para que a gente tenha o quê? Personalidade diante de Deus, para que deixar ser limpo. Ali, a lepra, ela marca a pele da pessoa,
né? E o Senhor deixou Naamã limpo como uma criança. Naamã verdadeiramente mergulhou naquele rio, mas ele não queria ir tomar aquela atitude, mas ali o Senhor tinha ordenado para ele entrar naquele rio Jordão, mergulhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Na 7ª ele ficou limpo, diz aqui, como uma pele de bebê, de criança, porque o Senhor deixou ele limpo, né? E assim, quem tinha lepra ficava separado do arraial, porque não podia estar no meio da pessoa para não ser contaminado, que era uma coisa que contaminava, uma doença que a pessoa se tornava imunda. Mas ali, Naamã vivia incubado. Então, se tiver alguma coisa que não agrada ao Senhor, que tiver pecado em oculto, minha irmã, comece a orar e tirar essa lepra, porque Deus não quer, né? A lepra às vezes é um pecado, a lepra às vezes é uma necessidade, a lepra às vezes é uma coisa que você está vivendo dentro de você e você não consegue tirar de dentro do seu ser. Então comece a tomar banho, a mergulhar 7 vezes na humilhação, no jejum, na oração, e dizer ao Senhor qual é a tua enfermidade, qual é a tua lepra que está deixando tu não avançar, não fazer a vontade de Deus, não estar na presença de Deus, está sempre se escondendo, está sempre querendo fazer as coisas erradas, porque o Senhor quer que você seja limpo, seja limpo, seja limpo na presença do Senhor. Aleluia. E aqui diz, né, que Naamã, ele não entendia nada que estava acontecendo com ele. Ele achava que ele ia chegar ali, entregar aquele ciclo, ia entregar aquela carta e ia ser logo atendido. Não. O Senhor permitiu que ele fosse até o profeta, para depois ele entender que só Deus podia fazer ele descer naquelas águas. E aqui fala, então Eliseu que mandou o mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo, né? Naamã, porém, indignou-se, dizendo, pensava ele que seria ter comigo, pois sei, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus moveria a mão sobre o lugar e a lepra restauraria. Não, a lepra só era restaurada quando ele se humilhasse, descesse. Ele podia ser curado a primeira vez, mas o Senhor não permitiu. Deixou ele entrar pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta. E a 7ª ele ficou limpo, como pele de criança que diz. Por quê? Porque ele queria que Naamã descesse, se humilhasse. Às vezes é necessário a gente descer para ganhar uma vitória, às vezes é necessário a gente descer para mais tarde Deus ser usado por Deus. Tudo é necessário nas nossas vidas, é descer, né? Como aquele louvor que a gente tem que descer, tem que orar, tem que se consagrar, tem que se humilhar, tem que buscar mais a face do Senhor. Então é muito bom, igreja, quando a gente está sensível ao Espírito, porque aqui, se Naamã não tivesse ouvido aquela menina desse, a esposa de Naamã foi ousada, viu? Porque ela ouviu e foi falar com ele. E ela não sabia nem como era a reação que ia ser dele. Mas ela foi levar o que aquela menina disse. Então ele foi procurar. Mas ele ainda foi arrogante, ainda levou coisa para pagar ao profeta. Mas o profeta não aceitou. Aleluia. Profeta que é profeta, ele não se vende, ele não se rende. Ele busca, ele vai em frente. Ele é ousado. Não é fácil não, viu, igreja? Porque nem todo mundo aceita o que o profeta e uma profetisa diz, não. Quer sempre dizer, é nada, não é Deus, mas vai se cumprir no dia, na hora e no tempo de Deus, né? Como eu vinha falado que José, ele contou os sonhos. Aí os irmãos pensaram que era naquela época que ele ia se prostrar diante dele. Aí quando José foi governador, que aconteceu aquela crise, quem se prostrou diante de José? Os irmãos. Quem viu e sonhou foi José. Então aconteceu do mesmo jeito. Aí José disse, olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas foi transformado em bênção, porque o Senhor tinha um plano na minha vida. Então a mesma coisa na minha vida e na sua vida. Não adianta impedir o que Deus tem na minha e na tua vida, porque tudo vai acontecer dependendo do propósito de Deus. E eu creio em nome de Jesus, porque o Senhor, quando Ele está no controle das coisas, acontece. Porque com Naamã não foi diferente não. Deus tinha um propósito de mandar aquela menina lá na casa de Naamã, para aquela serva falar que havia profeta, que ia levar
a palavra para Naamã, e Naamã ia ser curado e sarado. Então aquele profeta disse, vai no rio, te mergulha 7 vezes, né? E a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então aquela lepra foi tirada da vida de Naamã. E ali acho que os empregados de Naamã, quando via ele com aquela lepra, a esposa dele, acho que ficava tudo repugnado. Mas ele tinha aquilo incubado ali, escondido ali com aquela capa. Mas o Senhor diz que toda a capa vai cair por terra, né? Todo pecado vai ser liberto em nome de Jesus. Só você confessar ao nosso Deus e Ele vai fazer na minha e na tua vida. Porque o Senhor diz que a gente somos sensíveis ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, aleluia, fala, Ele se responsabiliza. Por isso que eu glorifico, exalto, digo que o meu Deus é grande, é poderoso, Ele faz, Ele transforma, Ele limpa, Ele faz como ele fez com Naamã, aleluia, um general de guerra, mas tinha que se humilhar. Então a gente não é nada diante do Senhor, devemos nos humilhar, ter coração quebrantado, para que a nossa pele, nosso coração, nossa vida seja limpa, pura como uma criança.